Eu sou o Eduardo, do grupo B6, e eu fiquei responsável pelo exercício 1 do laboratório. Para essa primeira questão, 1.1, eu vou passar um pouco mais rápido porque o professor fez em sala. Então, basicamente, para descobrir o tamanho em bytes do código, tudo que eu precisei fazer foi compilar o programa, montar ele. E para a área de texto, eu só peguei o valor final aqui e subtraí do valor inicial. E isso deu esse valor aqui, 272 bytes, na primeira montagem que a gente fez. Para o tamanho de dados, a ideia é a mesma, só subtrair os valores. E no caso, o RARS ele mostra aqui o offset para a gente, né, para alinhar os dados. Então, no caso, o último ele é esse endereço aqui mais 20, e aí eu subtraio disso o valor inicial que é mais zero, então é esse endereço mesmo. E isso deu para a gente 116 bytes. Daí, para o número de instruções por tipo, eu usei a ferramenta do RARS, a Instruction Counter. O que a gente precisa fazer aqui é, depois de montar o programa e conectar a ferramenta a ele, a gente tem que marcar um breakpoint no sort e logo após ele. Daí a gente roda, ele vai parar aqui e a gente reseta aqui, que ele vai descartar as instruções de antes. Daí roda de novo e isso aqui é o que a gente obtém para o procedimento sort. No caso, a gente calculou isso aqui. Agora, para fazer a mesma coisa utilizando os registradores de controle status, bom, isso já está no código, era só descomentar essas partes, e eles foram armazenados em S0 e em S1, então depois de rodar o programa inteiro sem breakpoints, era só verificar os valores aqui, e o que a gente verificou foi isso. Para o vetor já ordenado, a gente tem isso aqui de tempo de execução e isso do número de instruções total. Para o ordenado inversamente, a gente tem esses valores. Agora, para o exercício 1.2, o que a gente fez foi o seguinte. O cálculo das equações ele foi feito de forma empírica. Então, basicamente, eu vinha no RARS, modificava esse vetor e o tamanho dele para vários valores, iniciando de 10, e eu fui até 450, se eu não me engano. Daí a gente montava e depois de rodar o programa, verificava os valores dos registradores S0 e S1 por conta dessa parte aqui, para calcular o tempo de execução, né? Então era só pegar o valor de S0. Daí a gente faz isso algumas vezes para ter uma média, né? Então ele deu 6, agora deu 5, agora 7. E a partir disso a gente foi criando uma tabela dos valores. Com essa tabela, então, a gente plotou num gráfico, eu usei o Desmos e fez uma regressão para cada uma das duas. Então aqui está os pares. Esse primeiro é para o vetor já ordenado, e esses são os valores que eu peguei. Daí eu apliquei uma regressão linear e obtive essa equação. Mesma coisa para o vetor ordenado inversamente, os pares com o mesmo tamanho de n, e eu apliquei uma regressão quadrática, que era o que se ajustava melhor aos pontos. E essa foi a equação que a gente obteve. Agora, para os valores pedidos aqui na letra B, de 10 a 100, as curvas elas mostram isso já.
O valor de 100 está bem aqui. No caso, é difícil ver a curva do vetor já ordenado, porque para esses valores pequenos, ele quase não muda o tempo de execução. É muito pequeno o tempo e aí ele fica em zero aqui, pelo Hars, que é o valor de S0. Mas pelo ajuste da curva dá para ver aqui. E no caso do vetor ordenado inversamente, é mais fácil de ver, porque ele é quadrático, né? Então tá aqui o ajuste. Oi, gente, eu sou a Jéssica, eu vou ficar responsável pela questão 2 do laboratório de OAC. E na questão 2, então tu pede para botar esse programa aqui no Compile Explorer e compilar na diretiva -O0, né? Então a gente tem aqui, botei o programa aqui e nessa configuração -O0 deu esse programa aqui. Só que esse programa ele dá vários erros no RARS, e aí vou mostrar então as principais alterações que eu fiz. A primeira alteração foi colocar os campos de .data e .text, e globalmente também, para dividir a parte do que é de dados e o que é código de fato. Outra alteração foi trazer a main aqui para cima, para ela meio que coordenar o código, né? Já que o assembly vai de linha em linha. E aqui eles deram um main aqui no final. Aí outra alteração também foi alterar os nomes das funções, assim, que aqui ele dá mostrando o que a função vai retornar, né? Qual é o argumento dela. E no Rasa funciona assim, para você botar uma função, você tem que botar só o label, e se você quiser deixar explícito o argumento dela, é só usar o syscall. E falando em syscall também, teve essa modificação que tem essa parte aqui do printf e o putchar não é não é uma função que existe no assembly, né, do RISC-V. Então a gente teve que usar o syscall para fazer isso, para fazer essas funções e modificar um pouco o show que nem mostra no documento. Então, foi basicamente isso. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Então, indicar os nomes, renomear, syscall, e mudar a posição de main. Foi basicamente isso que eu tive que fazer. E vamos botar rodando aqui. Acho. E aqui ele imprime o vetor e o vetor ordenado. É isso, obrigada. Na questão 2.3, a gente vai comparar as otimizações -O0, -O3, -OS. E aí, para isso, eu botei aqui o arquivo, qualquer arquivo, sortc mod.c. E ele deu aqui todas as compilações, OS, e o outro está escondido aqui, aqui, A3. E aí eu fiz as alterações que a gente fez na questão anterior, para eles funcionarem no RAS. Então aqui temos a otimização -O0, -O3, -OS, e aqui o último, que é o sort.s. Então, rodando aqui eles, a gente pode ver o número de instruções pelo o registrado OS1, que aqui nesse deu 2.778, e para ver o tamanho eu olhei o último endereço da memória e calculei isso em decimal. Então, vou mostrar a tabela daqui a pouco, mas só para mostrar que está funcionando. Esse aqui foi. Puxa, deixa eu fechar aqui. Esse aqui foi, e S1 é isso. O último é isso. Clear. Aqui foi. S1, esse. E o último endereço esse. Aí temos também o que já foi construído em assembly, né? Esse aqui. Aí temos que ui,
Ok. Aí temos que S1 igual a isso e esse é o último endereço. Então, mostrando tudo isso numa tabela, tá aqui. E então a gente pode tirar algumas conclusões desses dados aqui. Primeiro, que a falta de otimização, né, esse menos O0, foi o programa que mais teve instruções executadas e o com maior tamanho, né, que foi o maior, somando 556 bytes. Já a otimização menos O3 foi a que teve menos instruções executadas, mas ainda assim ela não foi a menor. Em relação pelo menos às otimizações, ela foi maior ainda que o OS, ligeiramente um pouco, só um pouquinho maior, mas ainda foi maior. E aí da OS, dentre as otimizações, ela teve executou mais instruções que a menos O3, mas menos que a menos O0, mas foi a menor dentre as otimizações. Mas, no entanto, né, a que foi o programa menor mesmo foi a que já foi construída em assembly do HARS, que somou 296 bytes. Mas ainda assim, a menos O3 ela teve menos instruções executadas. Para a questão 2.4, então a gente tem que compilar esse arquivo teste12.c e comparar o tempo de execução das funções, utilizando as otimizações menos O0 e menos O1. Aqui está o arquivo e aqui está as compilações. Esse aqui é menos O1, esse aqui é menos O0. E aqui no RAS fiz as adaptações e utilizei essas instruções para medir o tempo de execução. Então, o tempo de execução de cada função vai estar no seu registrador S, assim, entre aspas, correspondente. Então, F1 vai estar em S1, F2 para S2, F3 S3 e assim por diante. E aí a gente consegue ver que não vai ter um número fixo aqui nos registradores. O que melhor dá para visualizar é S1, mas deixa eu rodar várias vezes aqui. Então, às vezes aparece um. Então, aqui S2, S4, S5 valem 1. Novamente. Aí agora S2, S3, S5, S6. Então, basicamente, ele gira em torno do 1 aqui para otimização menos O0. E a função tem esse tempo aqui negativo porque tinha que diminuir de 0xFFFF, né, do hexadecimal. Mas aí, quando a gente vai rodar aqui o menos O1, a gente vê que geralmente fica em 0 os tempos. Às vezes aparece um ali, um ou outro, mas geralmente fica em 0. Então, e o S1 também é menor do que o S1 do arquivo menos O0. Então, basicamente, o que dá para concluir é que O1 é um pouco mais rápido que O0. Não dá para saber com certeza, né, com exatidão, porque aparece 0 aqui. Mas é um pouco mais rápido e as funções dentro da sua própria otimização, então essas funções F1, F2, F3, parecem ter o mesmo, tender a ter o mesmo tempo dentro das otimizações. Então aqui a gente viu que apareceu um no S2, no S4, no S6, então parece que eles têm o mesmo tempo de execução dentro da sua própria otimização. Apesar que, comparando as otimizações, a gente vê que as funções aqui do menos A1 são um pouco mais rápidas. E por último, na questão 2.5, a gente vai explicar as diferenças entre as otimizações que a gente usou durante o exercício. Então, basicamente, a otimização, né, menos A0, que na verdade é sem otimização, é para compilação mais rápida e com o objetivo de facilitar a depuração, né? Então, o tempo de compilação ele é mais rápido, mas o tamanho do código é um pouco maior, geralmente, e o tempo de execução geralmente é mais lento. Porém, tem essa facilidade em relação à depuração. E aí, na otimização menos A1, que é a otimização mais básica, ela busca, em relação à anterior, reduzir o tempo de execução e o tamanho do código, mas sem aumentar significativamente o tempo de compilação.
Então as características são, né, o tempo de compilação um pouco maior que a menos O0, o tamanho do código executável menor e o tempo de execução mais rápido. A depuração ainda é razoavelmente simples, mas a de menos O0 geralmente é mais fácil. Aí, indo para a próxima otimização, que é menos O2, o objetivo principal é otimizar para a velocidade de execução. Então, vai ter o tempo de compilação maior do que o anterior. O tamanho do código pode ser maior ou menor, depende das otimizações aplicadas. E o tempo de execução vai ser mais rápido que a otimização anterior. E aqui a depuração pode começar a se tornar mais desafiadora, mais difícil com relação às outras otimizações vistas. E a gente tem a otimização máxima, que é o menos O3, que é para otimizar para a velocidade máxima de execução. E aí o que isso vai ocasionar, né? Que vai ter um tempo de compilação maior, o tamanho do código geralmente vai ser maior, mas o tempo de execução vai ser potencialmente mais rápido do que as anteriores. E aí aqui também a depuração pode ser mais difícil. E por último, a gente tem a otimização -OS, que é para otimizar para tamanho. Para ele ter o menor tamanho de código executável. Então, o tempo de compilação vai ser similar a -O2. O tamanho do código vai ser menor do que as otimizações vistas até agora. Então, -O1, -O2, -O3. Mas isso vai ocasionar um tempo de execução geralmente mais lento, porque está priorizando o tamanho sobre a velocidade, né? Diferentemente da -O3, por exemplo. Então, em resumo aqui, né? -O0 é para a depuração, é bom para a depuração. -O1 é um bom ponto de partida para otimização básica. -O2 é um nível comum para otimizar, né? É o equilíbrio para otimizar velocidade e tamanho. -O3 é velocidade máxima, às vezes com custo em relação ao tamanho e tudo mais. E -OS é para otimizar em relação ao tamanho, então minimizar o tamanho do código. E é basicamente isso. Muito obrigada. Olá, eu sou o Pedro João, do grupo B6 de OC no semestre 25.1. Eu estou aqui demonstrando a minha resolução para a questão 3 do laboratório 1. A questão pede para a gente escrever um procedimento Bhaskara que recebe float A, float B e float C e retorne 1 caso as raízes sejam reais, 2 caso as raízes sejam complexas conjugadas e 0 em caso de erro, e coloque na pilha os valores das raízes. Esse aqui que está sendo feito no procedimento Bhaskara. Inicialmente ele identifica se o A é igual a 0, porque se for ele vai retornar erro e a função tem que retornar 0. Se A não for 0, ele continua, ele segue em frente e pula para a parte de A não 0. Aqui ele calcula D, identifica se D é positivo ou negativo. Se ele for positivo, ele segue em frente, chega aqui nessa parte em que ele calcula calcula a equação de segundo grau de acordo com o D positivo, e depois ele retorna aqui. Se o D aqui for negativo, ele vai seguir aqui embaixo, vai calcular tanto a parte real das raízes quanto a parte complexa das raízes, e depois vai retornar. Observar que aqui nos dois casos ele está salvando nos mesmos dois lugares da memória e está salvando nos mesmos dois registradores, só que aqui na situação em que as raízes são reais, cada um dos registradores é uma raiz, e na situação das raízes complexas, o primeiro registrador é a parte real e o segundo registrador é a parte complexa. Essa é a questão 3.1. A questão 3.2 pede para escrever um procedimento show, que recebe um inteiro, que pode ser 1 para raízes reais, 2 para raízes complexas ou 0 para erro. E de acordo com a entrada, ele tira as raízes da pilha e apresenta na tela conforme os modelos que estão apresentados no roteiro do laboratório. É isso que está sendo feito aqui nesse procedimento. Então, ele inicialmente recebe ele compara o A0, que é onde está o argumento da função, com 2. Se for 2, ele desce aqui para o procedimento de raízes complexas. Se for 1, ele desce para o procedimento aqui de raízes reais. E se for 0, ele só segue para o procedimento de raízes que dão erro. Então aqui ele imprime só a string do erro. Aqui na parte dos complexos, ele imprime essa sequência de strings e floats que no total dão igual ao resultado esperado. E aqui embaixo, no procedimento de raízes reais, ele imprime essas strings aqui, esses floats, para conseguir chegar no resultado do esperado.
A questão 3.3, ela pede para desenvolver um procedimento main que junta que recebe, de acordo com a entrada do teclado, os valores de A, B e C, e executa o procedimento básico e o procedimento show. E é isso que está sendo feito aqui na main. Ele está aqui primeiro recebendo a entrada do valor C, depois a entrada do valor B, depois a entrada do valor A, e aqui ele executa o básico e o show. Questão 3.4 pede para a gente executar o procedimento inteiro, de acordo com alguns valores que ele pede. Então eu vou executar aqui de acordo com os valores que são solicitados. Primeiro a gente builda, coloca para rodar. O primeiro valor para C é menos ponto 986 96 440. B é 0. A é 1. Aqui ele retornou os valores. Agora a gente pausa e inicia de novo. Depois ele pede 0, 0 e 1. Aqui os valores. Dois, 4, 5, 9, 99, 1. Aqui os valores. De acordo com a maneira que ele pede para representar as raízes complexas conjugadas. Próximo é 3, 3, 7, 6, 4, 4, 0, menos 2, 4, 68 e 1. Aqui os valores. E por último, 100, 10 e 0. E aqui ele deu erro porque, como A é igual a 0, significa que a equação não é de segundo grau e não precisa resolver com Bhaskara. Esse é a questão 3 do laboratório 1. E é isso.